Partido do MBL se inspira em ultradireita do Vale do Silício para desafiar o Bolsonaro. Eu gostei que eles nem colocaram missão, né? Colocaram Partido MBL. Né? É sempre o Rubinho Nunes, ele reclamava disso. Porra, sou sempre o vereador do MBL, não sou o Rubinho Nunes e não sei o que lá, né? Sempre, né? Não, coloca o nome do MBL pra tentar queimar o filme. Não, cara, vocês só ajudam a gente. Obrigado pela manchete, né? Missão se apresenta como direita do terceiro milênio e tem Renan Santos como pré-candidato à presidência. Presença de neo-reacionário dos Estados Unidos em evento do MBL dá pista sobre a ideologia da legenda, pouco discutida em público. Não. Como é pouco discutido em público? Se a gente levou ele no evento, cara. Se a gente está escrevendo um livro, né, sobre as nossas propostas, né? Legenda do MBL, legenda derivada do MBL, fundada em novembro de 25, o partido Missão vem investindo na formação ideológica de sua base eleitoral, inspirando-se em nomes extremistas e reacionários para posicionar-se em um cenário possível ocaso do bolsonarismo. Certa vez, nos primeiros minutos da entrevista, o diretor do Instituto Húngaro de Direita me perguntou: você já ouviu falar de Antônio Gramsci? Eu já havia procurado Frank Furedi em 2023 para uma... Eu nem sei o que ele está falando. Frank Furedi, é isso? Em 2023 para uma reportagem que seria publicada na revista americana Foreign Policy. O foco da estratégia do então primeiro-ministro Viktor Orbán resolve por transformar a Hungria em um hub global da ultradireita, ao associar uma série de think tanks conservadores. Ascendei positivamente com a cabeça, Gramsci, o famoso teórico marxista italiano, desenvolveu o conceito de hegemonia, segundo a qual as ideias dominantes de uma sociedade são as ideias da classe dominante, ou seja, a dominação não se dá apenas pela força, mas também pela cultura, por meio de aparatos como a mídia e as escolas. A sobrevivência ao longo prazo desse tipo de projeto, ele demanda em um grau de hegemonia intelectual, dane-se, desce um pouquinho. Omissão, ou a missão, como seus membros preferem, partido de direita derivado do MBL, fundado no fim do ano passado, também parece ter lido e aplicado Gramsci. Nossa, cara, que volta ridícula você tentou dar. Você tá falando que então a gente leu Gramsci, e aí você quer associar a gente a Gramsci pra pegar mal pra gente? Não, cara, Revolução Cultural é uma coisa importante, todo mundo sabe. Com uma revista de artigos políticos escritos por líderes do movimento e colaboradores, um clube do livro, uma academia de formação de quadros, uma espécie de cartilha do partido, o Livro Amarelo, o Missão engaja sua base eleitoral de jovens a partir da disputa ideológica. Esse é o principal ativo de Renan Santos, dos fundadores do MBL, presidente da legenda e pré-candidato à presidência. Nas redes ele adota um discurso antissistema e conta que ter feito um tour de blonde? Não. De carro pelo Brasil, financiado por apoiadores buscando se diferenciar dos adversários com as estruturas. No passado ele ficou mais conhecido pelo Tour de Blonde. Nossa, não sabe nem escrever. Não é Tour des Blondes, é Tour de Blonde. É blonde, no singular. Pô, acerta o nome. Hã? Eu acho que meio que tá em francês. E aí você corta o S. Tá. Em um dos áudios sexistas sobre mulheres ucranianas enviados 2 vezes deputados do Valmão, ele disse que Santos viajava ao exterior só pra pegar loira. Assim, a reportagem, o objetivo era as pessoas não gostarem do Renan? É isso? Vamos lá. A pré-campanha do presidente de missão ainda não furou bolha, mas pode entregar a iniciativa diante do baque feito pelo Bolsonaro no último dia 13, Após a divulgação dos áudios, houve uma... Desce aí. Na primeira pesquisa do Datafolha, dane-se isso, desce um pouquinho. O fato do líder do partido ter subido e se aproximado dos 2 dígitos na pesquisa não representa necessariamente um fracasso. Isso porque a disputa do missão não é para agora, diz Odilon Caldeira Neto, professor de História... Nossa, cara. O professor de História da UFJF, né, está dizendo que tá bom. E pesquisador do neofascismo e da extrema-direita. Eles estão se colocando em um processo político mais amplo, pensando em um certo ocaso do pró-bolsonarismo. A gente paga o salário desse cara, tá? Para chegar nessa conclusão. É nessa construção a longo prazo que se inserem as iniciativas de formação ideológica no movimento. A revista Valete, por exemplo, foi criada de se tornar um hub intelectual da direita, como afirma um editorial de um exemplar de 2023. Desce um pouquinho. Olha o Kim de cabelo cortadinho. Colocaram ali quase um militar Kimoshito Katangiri, né? As ideias norteadas do partido ou autores de seus líderes têm como referência são informações de fácil acesso ao público. Uma edição avulsa da Valete custa R$100, enquanto a série do Livro Amarelo sai por R$15,89. O professor de Ciências Sociais, Jorge Chalup, diz que o Livro Amarelo reúne pílulas de anarcocapitalismo. Mentira. Ideias voltadas a hierarquias de gênero e raciais. Mentira, isso é completamente mentira, tá? Uma mobilização de elementos
cristãos e um certo apelo à violência. Mentira. Isso é mentira também. O livro é completamente laico. Nessa ideia de mudança rápida e radical, vão trabalhando uma certa vertigem de referência. Isso também é mentira. Cara, você, assim, nós pagamos esse desgraçado pra ele se formar, se especializar, virar professor, ensinar outras pessoas pra ele fazer esta análise do livro amarelo. Você leu o livro? Óbvio que não. Cara, não tem nada a ver. A Folha procurou o do MBL, por isso Santos primeiro existiu, disse que se a conversa fosse sobre política digital, um assunto para ele ultrapassado, não perderia seu tempo. Adoraria colaborar, mas não vou colaborar com algo que seja uma visão rasa sobre algo muito novo que está acontecendo. Uma mensagem de áudio. Tenho muito pouco tempo a perder. Se for voltar a ter conversa de 2015 2016, é pointless. Respondi que, na verdade, gostaria de saber mais sobre as referências intelectuais de loja da missão. Ele então pareceu animado, mas nas semanas posteriores não respondeu mais aos contatos, que é típica. Essa é a parte mais verdadeira da mensagem, é essa. Você fala com o Renan, ele te dá atenção, de repente ele some. Como é que chama isso que a minha mulherada chama? Ghosting. Ele dá um love bombing em você, depois ele dá um ghosting. Na troca de áudio, diz que o partido é hoje o grupo político mais produz conteúdo ideológico e intelectual no Brasil. Se as referências teóricas da legenda são pouco divulgadas, o mesmo não pode ser dito das propostas da pré-campanha de Santos, que parecem ter sido pensadas para fazer barulho. Como estratégia digital agressiva, típica de um movimento que ajudou a criar, ele costuma vir nas redes com falas radicais exaltadas, como defender uma intervenção federal no Maranhão e a separação do Rio de Janeiro do Brasil. Isso é mentira. O Renan nunca falou de separar o Rio de Janeiro do Brasil. Essa mentira, assim, não tem aquele bagulho de fake news? A gente tem que processar essa matéria, isso é só mentira. Rio de Janeiro nunca, o Renan nunca falou para separar o Rio de Janeiro, que ele falou para recriar o estado da Guanabara, que é outra coisa. Ao dizer que Flávio Bolsonaro tem que morrer. Posteriormente, posteriormente ele falou que seria morte política. Não, ele falou no mesmo vídeo. No mesmo vídeo ele fala. Santos nega que esse tipo de conteúdo faça parte de uma estratégia de virilização. Não é estratégia política pública. Se fosse estratégia, eu não falaria que vou fazer uma nova evidência que tira voto. Disse ele a jornalista para a publicação do evento que para a esfera. Ser polêmico não é problema, tal. Isso a gente viu tudo, né? Em um país onde a maioria avassaladora dos mortos pela polícia são negros, a missão abraça a controvérsia da teoria do direito penal do inimigo. Não, deixa eu te falar uma coisa. O Renan defendeu, por exemplo, que tem que sentar a borrachada em estudante branco que faz greve. Por que vocês não colocam isso? Não, eu acho engraçado que, assim, no início da matéria, essa pessoa que escreveu a matéria falou que o correto é a missão. E ela passou o texto inteiro falando omissão. Ela falou que na verdade é a preferência dos porra, a gente criou o negócio pra falar desse jeito. Tá bom. O partido defende que criminosos do Comando Vermelho não têm direito a um processo criminal com ampla defesa. Adotando o discurso linha durante a segurança, Santos costuma tecer longos elogios na Nayib Bukele. Em artigo intitulado Não Sou Só um Rostinho Bonito, na sua timeline, ou Não Gostaria de Ser, ainda que seja inevitável, isso realmente é um saco, publicado em 23 na Valete, Santos critica a atuação da direita brasileira, vive de espetáculo barato. Fazer polícia como aspas do Renan, desce aí, eu quero ver o que ela falou, desce aí. O missão não apenas foi estar esse fenômeno, como é um de seus precursores no Brasil. O MBL, fundado há 12 anos, cresceu amparado em suas táticas de viralização, os memeiros, não, a gente tem ainda, né, os memeiros, muitas vezes de conteúdos mentirosos. Meu Deus. Vai tomar no cu, Folhal. Vai se fuder, tá? A maior fake news que vocês acusam a gente, que é da Mônica Bergamo, surgiu, sabe de quem? Da Marielle, foi da Mônica Bergamo. Aqui, ó, pra vocês. Tá? Aqui, ó, pra vocês. Desce aí, vamos lá. Uma marca impagável de sua história foi o compartilhamento de uma publicação do Giro falsamente que a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2000, teria relação com o tráfico de drogas. Cara, você vê como a própria Folha mente sobre a própria Folha. Cara, é muita safadeza. A mulher em 2026 fala que é impagável falar que, inapagável, né? Que o MBL inventou que a Marielle Franco estava com o tráfico de drogas. Isso é uma mentira, eu já desmenti isso 380 zilhões de vezes. E eu deixo o desafio aqui, me mostre uma notícia, uma linha, uma fala do MBL sobre Marielle Franco e seu assassinato antes da Mônica Bergamo. Me mostre uma e eu calo a boca, eu assumo isso daí. Outro líder do Missão apresenta um discurso ainda mais radical. Orlando Lima, escritor da Valete, definiu o fim do sufrágio.
Defende o fim do sufrágio universal, segundo ele, o maior problema da democracia, e o que chama de uma declaração de cidadanias. Quem recebe auxílio do governo para Lima não devia ter direito ao voto. Isso também é proposta do Renan, cara. Nossa, a pessoa sequer... Cara, que jornalismo bosta, jornalismo porco. Isso é uma proposta do Renan, querida. É uma proposta do Renan. Pessoas com propriedade, família, trabalho, essas pessoas sim seriam plenas de direitos. A reportagem procurou para saber mais sobre suas ideias, mas não houve resposta. Tecnofascismo ou tecno-otimismo? Ainda que não existe o manifesto público da missão. Como não existe, cara? Como não existe? Como não existe? Nós financiamos a criação do partido com o manifesto, que é o livro amarelo. Cara, você não se deu o trabalho de pesquisar o mínimo sobre o que você vai escrever? Quem é repórter? Grifa aí só pra gente ver. Não perdeu? Sobe lá, vamos ver. Quem é essa pessoa? Calma aí. Ana Luísa Albuquerque, mas que trabalho podre. E mestre em jornalismo político pela Universidade de Colômbia, autora do podcast Autoritário. Cara, que trabalho merda você fez. Você sequer pesquisou o básico sobre a gente. Ainda que existe manifesto público, algumas pistas para entender quais universos ideológicos a legenda dialoga. No Festival Nacional do MBL, no fim do ano passado, a combinação curiosa de alguns elementos estéticos e acusações de corrupção do doutor linguagem fascista. Renan Santos vestiu uma jaqueta militar com insígnias no peito e carregava uma espada. Sua volta no palco havia vários estandartes representando os estados. Um deles levava a imagem de uma bandeira imperial e sua última era conduzido por uma pessoa fantasiada de onça, símbolo do partido. Uma escolha que... Existe um elemento estético realmente provocativo. Eu diria que tem um certo pastiche das formas públicas do Estado Novo Brasileiro durante a Era Vargas. Não, está errado. Exaltação da nacionalidade, diz Caldeira Neto. Instrumental ou não, a própria escolha manifesta que o universo fascista acabou impregnando a linguagem nas direitas brasileiras e deixa subentendido que para os membros do partido são os elementos fascistoides, são partes legítimas do seu abecedário e elemento de mobilização política. Coordenador nacional bem recordado, da mesma forma de ter participado do podcast, eles não querem criticar muito burra porque pressupõe que toda essa ética do orgulho nacional é necessariamente fascista. Desce aí um pouquinho. Desce mais. A presidente do blogueiro reacionário Curtis Yarvin. Desce mais. É Yarvin. Em abril, vetou na intervenção histórica que o movimento partido da Metrópole, que divulgou que Conversa Santos manteve com um grupo no Instagram, mas a mensagem do líder aponta-se principalmente já leram BAP. Vocês têm que ler a Valete, tem mais. Tá, desce aí, desce mais. O Renan fala isso em live, cara, desce mais. A omissão está tateando nesse universo ideológico, explorar uma nova roupagem a partir da leitura do campo bolsonaro já sedimentado. Estão buscando uma orientação afeiçoada de dinâmica estadunidense. O pessoal do aceleracionismo de extrema-direita mostra que estão antenados com o fenômeno das plataformas digitais. Nós somos a digitar, desce um pouquinho. Que matéria horrorosa, cara. Que matéria horrorosa, cara. Que matéria bosta, que lixo de trabalho horroroso. Nossa, vamos lá.